Olá, pessoal. Nessa aula vamos falar sobre desenho de observação. Desenho de observação é talvez a técnica mais famosa de desenho. Por quê? Porque ela é uma técnica que lida com a percepção visual. A percepção visual, ou seja, você ver as coisas como elas são, você começar a ver as coisas com um olhar mais apurado, mais detalhista, é a habilidade cognitiva mais necessária para se aprender a desenhar. Tá? Quando você transforma isso em técnica, você transforma isso em procedimento. Ou seja, você tem uma maneira de conseguir ver as coisas com mais detalhe. Tá? Nesses próximos minutos, a gente vai falar sobre isso. Como a gente desenvolve um procedimento técnico para ver as coisas de uma maneira mais detalhista. É claro que estamos falando do desenho figurativo, porque tem outras formas de desenho, a gente não utiliza tanto a observação que nem no desenho figurativo. Então, primeira questão, os métodos. Basicamente, a gente tem três métodos principais de desenho de observação. O primeiro, observar a realidade. Então eu posso decidir desenhar alguma coisa que eu estou vendo. Eu posso desenhar uma pessoa que está perto de mim, eu posso desenhar um animal, desenhar um objeto. Então essa é uma observação a partir da realidade. Depois, segundo item, eu posso observar uma coisa que está na minha mente. O que é isso, uma coisa que está na minha mente? Algo que eu estou imaginando. Uma fantasia, um sonho, uma memória. Então isso é um desenho que parte da observação mental, que eu primeiro faço a minha introspecção, eu faço a minha introspecção durante, e após eu registro isso com a técnica do desenho. E o terceiro, observar uma imagem. Pode ser uma fotografia, pode ser um desenho de outra pessoa, pode ser uma pintura, e eu coloco do meu lado, isso é bem comum mesmo para quem está aprendendo a desenhar, e faço a cópia dessa observação. Ambos são cópias, mas são objetos diferentes. Um objeto é o real, aquilo que é palpável aos cinco sentidos, o outro objeto é a mente, e o outro objeto é uma imagem que está fora da pessoa, uma imagem que foi produzida por alguém, ou através de recursos mecânicos, que nem uma fotografia, ou através de recursos artesanais, como na pintura e no desenho. Tá? Além disso, a gente tem uma questão bem importante do desenho, que é a questão do tempo. As pessoas sempre perguntam para mim, tá, um desenho de observação tem que durar até quanto? Não existe um limite, gente, para o desenho de observação. O que existe é uma definição anterior. Se você quer fazer um desenho de observação que dure um mês, que dure... Você pode fazer. Em tese, você pode fazer. Mas, geralmente, o que vai acontecer? Você vai determinar um tempo mais factível, mais pragmático para fazer isso. Vamos supor que você tenha uma tarde. Você pode fazer uma tarde de 4 horas, né? Você pode fazer 4 desenhos de 1 hora. Então, o tempo é bem flexível. Se você tem o interesse de treinar a sua agilidade, de ver e pegar o movimento, o gesto, que a gente chama de desenho gestual, o seu tempo vai reduzir bastante. Você vai querer fazer desenhos de 1 minuto, de 5 minutos. Então, o tempo está ligado a duas questões: a sua necessidade e a sua possibilidade. Então, o que você quer transmitir e quanto tempo você tem hábil para fazer esse desenho. E além disso, a gente tem outro fator interessante, que é o fator da atitude mental. Quando o desenho de observação ele é meramente uma técnica, você aprende menos. Você começa a aprender muito do desenho de observação quando ele se torna uma atitude mental. O que significa tornar-se uma atitude mental? Significa você começar a olhar os detalhes do seu dia a dia, os detalhes que existem em volta de você, com um olhar de desenhista. Deixa eu olhar como que é essa parede. Deixa eu olhar concentradamente como que é a minha mesa. Deixa eu olhar como que é o rosto da minha mãe, como que é o rosto do meu pai, como que é o rosto do meu amigo, como é o detalhe do nariz da pessoa que eu estou vendo. Pare para observar a natureza, pare para observar o céu, pare para observar a perspectiva da rua quando você está andando de carro. E isso vai fazer com que essa percepção, essa observação, essa habilidade cognitiva passe a ser uma atitude pelo qual você vê e interpreta a vida. E aí você vai começar a melhorar a sua técnica de desenho de observação, porque uma coisa está ligada à outra. O conteúdo seu, que você é como ser humano,
vai se manifestar na forma, na técnica, na sua habilidade de registrar, tá? Então aí ficam as dicas. Pratique os 3 métodos, trabalhe com o tempo de acordo com a necessidade e com o que você pode e, principalmente, desenvolva o 4º item, que é atitude mental, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de outro aspecto da observação, que é a observação enquanto referência, tá? Então, às vezes você está trabalhando com animação e você precisa de uma referência. Aqui a gente tem um exemplo da Disney, que foi feito no filme, eu acho que era um filme Cinderela, que foi pego do site do blog do Andréas Deja, que mostra uma referência de filme que foi pego de uma pessoa dançando, de um casal dançando, e como que o animador interpretou isso com o seu estilo, com o estilo do desenho, com a direção de arte do desenho, e transformou isso em animação. Então, assim, em alguns estilos de desenho para animação, essa interpretação é bem fidedigna, como aqui. Outros estilos mais cartoons, mais simples ou mais deformados, pode mudar. Mas o desenho de observação e a observação servem muito para a parte da referência. Aqui existe também a referência enquanto pesquisa. Nesse caso da Bambi, o objeto observado, que era o veadinho, ele ia ser diferente, muito diferente, do veadinho estilizado. Então, o que aconteceu? Teve todo um processo de pesquisa da anatomia, do gestual, do movimento do veadinho, para depois criar o cartoon da Bambi. Então, esses são momentos da observação que você pode fazer desenhos de observação para desenvolver o desenho de animação, tá? Então, além daquelas 4 dicas, existe também essa questão de você ter o uso muito prático, muito pragmático da observação, da capacidade de ver e do desenho de observação dentro do universo da animação, tá bom? Então, ficamos aqui. Muito obrigado, pessoal.